Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros da delegação da Saint-Gobain Security de Portugal. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que conta também com a presença em conjunto com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. É uma reunião presencial e é uma reunião que acontece a requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Aí na ordem de trabalho está referido também o PCP, por lapso, aqui na Comissão de Trabalho, é a requerimento do Partido Socialista. A delegação da Saint-Gobain é constituída pelo engenheiro Miguel Sousa, que é o diretor-geral da Saint-Gobain Security de Portugal, o Sr. Dr. José Ferreira, diretor de Recursos Humanos, o Dr. Luís Pessoa Gaspar, responsável jurídico, e também o Dr. António José Laranjeira, responsável da Comunicação e Relações Institucionais. Como é habitual, a grelha que é adotada é a seguinte: haverá uma primeira intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no tempo de 5 minutos, para explicitar os termos do requerimento. Depois haverá uma resposta individual por parte da Administração da Saint-Gobain, que será também uma espécie de primeira intervenção, no tempo de 10 minutos. Depois seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares, num tempo de 5 minutos por cada grupo parlamentar, que nos dá um tempo indicativo de 25 minutos. Isto é, se o CDS-PP participar nesta reunião, coisa que ainda não aconteceu, senão ficaremos pelos 20. E haverá uma resposta conjunta, intervenção final, por parte da Administração da Saint-Gobain, no tempo indicativo de 25 minutos, que é equivalente ao à soma dos tempos concedidos aos diferentes grupos parlamentares, que nos dá também um tempo indicativo de 65 minutos. Procuraremos cumpri-lo com o maior rigor possível. E, sem mais demoras, não está cá, é a Sra. Deputada Susana Amador que faz a intervenção. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Amador para explicitar os termos do requerimento do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a si, todos os colegas, nesta estreia na Comissão de Trabalho, mas por um assunto também da máxima importância. Saudar, obviamente, a Administração da Saint-Gobain e agradecer a disponibilidade por estar aqui connosco neste final de dia para debatermos um assunto que a todos nos preocupa e a todos nos convoca. Este grupo parlamentar apresentou um requerimento solicitando a possibilidade de audição da Saint-Gobain, da sua administração, porque estamos, de facto, seriamente preocupados com o encerramento desta unidade de produção de vidro de Santiria da Azóia, Concelho de Lourdes, e temos vindo a desenvolver um conjunto de diligências que espelham essa preocupação. Ainda no âmbito do recesso parlamentar, no início do mês de setembro, formulámos uma pergunta ao Governo sobre este assunto, estando na altura a resposta direcionada para o início das reuniões na DGERT. Depois reunimos no local da unidade de produção com os trabalhadores, os deputados do Círculo de Lisboa, no qual me inscrevo, e o deputado de Lourdes, Ricardo Leão, agora eleito Presidente de Câmara, e depois promovemos também aqui, a pedido da Comissão de Trabalhadores, uma reunião na Assembleia da República com o grupo parlamentar, onde esteve também o Sr. Deputado Nuno Sá, eu própria, o Sr. Deputado Ricardo Leão e o Presidente desta União de Freguesias. E depois, obviamente, na sequência de todas estas diligências, entendemos que era muito importante poder-vos ouvir, para, no fundo, também poderem prestar aqui no Parlamento um conjunto de esclarecimentos que reputamos de importantes. O Grupo Saint-Gobain é um grupo que tem, de facto, uma relevância estratégica nacional de grande dimensão, não só pelo número de empresas que envolve, 11 empresas, unidades, mais de 800 trabalhadores, e, portanto, é um grupo com grande impacto na nossa economia e na nossa dinâmica. E, por isso, os motivos da nossa preocupação em relação ao despedimento coletivo são de 4 ordens de natureza. Em primeiro lugar, a dimensão quantitativa. Estamos perante um despedimento coletivo que envolve 130 pessoas
pessoas e trabalhadores com uma idade média entre os 48 e 50 anos e que também são pessoas altamente especializadas, que durante a sua vida e a sua carreira se especializaram num setor muito particular. Depois, a dimensão dos impactos que sempre um despedimento provoca para os trabalhadores, para as suas famílias, a instabilidade, a insegurança e, no fundo, também esse direito essencial, direito ao trabalho, pelo qual todos nós nos dignificamos. A terceira dimensão, que são os impactos locais, os impactos em Loures, na região, e que mobilizaram na altura, obviamente, não só os trabalhadores, mas também os eleitos e os autarcas de diversos partidos políticos, entre os quais o Partido Socialista, porque, obviamente, o tecido empresarial de Loures quer-se forte, quer-se dinâmico, porque é fundamental, obviamente, para toda a economia local e cada vez que há um encerramento de uma empresa e cada vez que há um despedimento, perde a região, perde a comunidade local e, obviamente, que o poder local democrático está sempre presente nesse tipo de situações, na defesa intransigente do interesse superior público da população, e neste caso dos trabalhadores. E depois a quarta dimensão, que são os impactos nacionais da empresa e deste grupo em particular, um grupo que ao longo dos anos o Estado português também, por via de apoios estatais, por via de fundos comunitários, não deixou também de colocar ao dispor, e designadamente também agora com o layoff simplificado. E nessa perspectiva, aquilo que pretendíamos, no fundo, desde já com este requerimento, antes de mais, ouvir-vos sobre o mérito e fundamentação desse despedimento e depois todo o conjunto de alternativas que estão a ser encontradas e as compensações. No fundo, esse foi também o centro das atividades e das questões colocadas pela DGERT e que mobilizaram, segundo creio, 5 reuniões produtivas e que ao longo do tempo permitiram a evolução dessas situações ao nível das alternativas, ao nível da compensação e obviamente estamos aqui para vos ouvir em relação a essas 3 questões em particular. O mérito, ou neste caso o fundamento do despedimento, as alternativas e as compensações que estão em cima da mesa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Passo então a palavra à Administração da Saint-Gobain para a resposta individual no tempo de 10 minutos. Sintam-se à vontade para poderem, entre vós, usar os 10 minutos da melhor maneira, sem passar por mim, porque facilita o trabalho. Sim, com certeza, quem intervir pode retirar a máscara, não tem problema. Então, boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, em primeiro lugar, depois de cumprimentar o Sr. Presidente e as Senhoras e os Senhores Deputados desta Comissão e também da Comissão Parlamentar de Economia, cumpre-me agradecer o convite para virmos a esta Casa da Democracia, prestar os esclarecimentos que temos o dever de prestar sobre o encerramento da atividade industrial e produtiva da Saint-Gobain Security Portugal, que motivou o despedimento coletivo de cerca de 130 trabalhadores. Portanto, eu tenho, para me dar um bocadinho a conhecer, tenho 30 anos de trabalho no Grupo Saint-Gobain. Esta decisão foi dolorosa para mim e para todos os quadros da empresa e acreditem, senhores deputadas e senhores deputados, que se houvesse alguma possibilidade de que a empresa ter continuado em elaboração, mesmo sem lucros, assim teria sido e o Grupo Saint-Gobain teria adotado esse caminho sem hesitar se houvesse possibilidades de recuperação. Antes de explicar o enquadramento desta decisão, difícil e ponderada, deixem-me dizer que eu próprio e o Diretor de Recursos Humanos da empresa, o Dr. José Ferreira, aqui comigo, somos afetados exatamente como todos os trabalhadores da empresa neste processo. Devo dizer que fizemos tudo o que era possível para salvar a empresa e eu sou testemunha direta do esforço do Grupo Saint-Gobain, portanto, para evitar este desfecho. Essa não foi nem é a realidade, infelizmente, como espero poder demonstrar hoje.
Vou tentar, nesta primeira intervenção, dar resposta a todas as questões que têm sido suscitadas nos média pelos mais diversos intervenientes, algumas das quais, de resto, assentam sobre equívocos e algumas inexatidões que é importante esclarecer previamente. Desde logo, há duas situações que têm estado na base da argumentação de algumas entidades que têm intervindo neste tema e que importa clarificar. O primeiro ponto, o primeiro dos equívocos é que a Saint-Gobain Security de Portugal fabricava vidro automóvel. Não é verdade. Desde 2009 a empresa apenas transforma vidro para o setor automóvel e acrescenta valor, pré-montagens, aplicações de perfis, sensores de chuva, por exemplo, e o vidro para clientes OEM, portanto para as marcas, para os primeiros montadores de carros, como o caso da Volkswagen Auto Europa, o vidro é importado, portanto não é assim de todo, nem na sua parte nem de todo, fabricado em Portugal. E não é fabricado em Portugal porque não temos competitividade, isto é, não conseguimos fabricar este tipo de vidro com custos adequados que possamos vender principalmente a este tipo de clientes no setor automóvel. Esclarecido o primeiro, portanto, o segundo equívoco é a questão e é que a empresa recebeu incentivos e fundos públicos e, apesar disso, acaba com a sua atividade produtiva. Também não é verdade, não é de facto exato que a Saint-Gobain Security de Portugal tenha na última década recebido quaisquer fundos ou ajudas públicas, sejam nacionais ou comunitárias, para reestruturação, ajudas à produção ou quaisquer outros fins. A única ajuda da Saint-Gobain Security de Portugal que recebeu no ano de 2020 foi direta no âmbito do layoff devido à pandemia, no valor de 343.496 euros, quantia correspondente a cerca de 70% dos salários dos seus trabalhadores e que, obviamente, foi paga aos trabalhadores. Ainda assim, por forma de que os trabalhadores não tivessem uma diminuição dos seus rendimentos neste período de layoff, a empresa completou a 100% o salário de todos os trabalhadores. Os cerca de 1,5 milhões de euros de fundos comunitários referidos em algumas ou por algumas pessoas e difundidos na comunicação social dirão respeito ao valor global dos projetos de investigação e desenvolvimento de consórcios com instituições de ensino superior da Saint-Gobain Weber, que é uma empresa também do grupo Saint-Gobain, mas que não tem qualquer ligação direta à Saint-Gobain Security de Portugal. Desses montantes de investimento, os consórcios em causa deverão apenas receber apoios financeiros no montante máximo de cerca de €500 mil até 2023, tendo, até à data, recebido um valor muitíssimo inferior. Bom, feito esta primeira introdução e estes esclarecimentos prévios que eu creio que são importantes, vamos agora aos factos. A decisão de encerramento da atividade industrial produtiva da Saint-Gobain Security de Portugal foi tomada no final de julho, mas tinha vindo a ser ponderada desde há vários meses, na sequência de grandes dificuldades enfrentadas pela empresa nos últimos 15 anos. Os resultados negativos da empresa tornaram-se mais acentuados desde o exercício de 2018, tendo a empresa registado em 2019 um decréscimo do volume de negócios de 18%, correspondente a uma quebra de 10 milhões de euros, que se acentuou em 2020 com uma diminuição de 37%, cerca de menos de 17 milhões de euros. A tendência de crescimento a nível de produção e vendas de veículos automóveis, iniciada depois da recessão de 2012, foi fortemente
afetada durante o ano 2020, ano da pandemia, e a recuperação deste mercado, nem de longe, nem de longe está a ser aquilo que se esperava nesta altura. Este facto agrava-se, muito particularmente no sul da Europa, balanceando as marcas, a sua produção, ou transferindo a sua produção para países da Europa Oriental, onde os custos são claramente inferiores. Outro fator negativo para a continuidade da Saint-Gobain Security de Portugal foi a deslocalização da Renault e do Grupo PSA da Península Ibérica para Marrocos, levando atrás, digamos entre aspas, os seus fornecedores, o que é habitual neste tipo de mercado. O perímetro de negócio a que pertencia a Saint-Gobain Security de Portugal, portanto Espanha, Portugal e Marrocos, e em especial no seu produto principal, que são os para-brisas dos automóveis, sofrem desde há alguns anos uma importante baixa de preço imposta pelos fabricantes de automóveis, que já não é possível compensar essas digamos, baixas de preço com melhorias de produtividade anuais. Em grande parte, esta situação foi provocada também pela instalação de um novo concorrente, que é a AGC, e a chegada à Europa de um competidor chinês, que é um competidor Fuyao, que levou diretamente a um excesso de capacidade instalada neste mercado. Com a pandemia, a situação agravou-se devido à retração do setor automóvel, que é o nosso principal cliente, e este ano, comparativamente ao ano anterior, não trouxe melhorias nesse aspecto e obrigou-nos, digamos, a tomar esta decisão de encerramento da unidade industrial. Nos últimos 3 anos, entre 2018 e 2020, a empresa acumulou prejuízos de 8,5 milhões de euros e este ano, 2021, até ao final do mês de setembro, a empresa tem já acumulados 3,1 milhões de euros de prejuízo. O principal motivo para o encerramento da empresa é a sua falta de rentabilidade e autonomia financeira e a incapacidade de recuperar desta situação face aos problemas circunstanciais do setor automóvel a nível internacional. Ano após ano, o volume de negócios gerado não chega para suportar os custos operacionais e isto está, digamos, relacionado com a falta de competitividade que a empresa tem face aos seus concorrentes, as empresas internas do Grupo Saint-Gobain e outras externas ao grupo, que conseguem oferecer a este mercado produtos a custo consideravelmente mais baixo para os seus clientes. Doutor, não querendo interromper o seu raciocínio, mas já esgotou o tempo. Dê-me só... Sim, conclua, por favor. 5 minutos. E depois terá a oportunidade no final de também. Porém, a pandemia e a quebra do setor automóvel, o investimento nesta nova área de produção, desculpe lá que eu saltei aqui um ponto. Em 2019, ainda assim, tentamos, a direção e a administração da Saint-Gobain Security de Portugal, juntamente com os trabalhadores, abrir uma nova linha de produção para um nicho de mercado no setor automóvel, mercado de vidro de reposição, com margem e rentabilidade que poderia ajudar a empresa a recuperar estes resultados. Porém, a pandemia veio provar que este investimento deixou de ser rentável e a concretizar-se seria agravar ainda mais os resultados da empresa. Muito obrigado. E depois terá a oportunidade no final de complementar, porque terá cerca de 20 minutos, ou 25 eventualmente, certo, se o CDS intervir. Faria só aqui alguns pontos que são importantes para esclarecer. Sim, senhor. Muito obrigado. Continuamos. Passamos agora à fase de intervenção dos grupos parlamentares, começando por ordem de crescente representatividade, e eu passaria de novo a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista, para a intervenção. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à Saint-Gobain os esclarecimentos que aqui trouxe e o percurso que traçou e da evolução da empresa ao longo dos anos. E a primeira pergunta que fazia, antes de mais, é, tendo em conta que houve, de facto, esforços sucessivos por parte da administração e por parte dos trabalhadores, uma vez que houve congelamento de salários, houve redução gradual ao longo dos anos também de recursos humanos, pergunto o que é que falhou no plano estratégico, para além daquilo que referiu, porque houve, de facto, um trabalho colaborativo da parte dos trabalhadores, no sentido de serem parte da solução, avaliando toda a conjuntura internacional que acontecia. Até que ponto também a deslocalização para Marrocos, julgo que era a produção de PVB aquecido, qual foi também o impacto que teve nessa perspectiva e nesse plano estratégico. Depois, sobre as questões das medidas alternativas, eu não posso deixar também de destacar o trabalho importante que a DGR teve, porque, de facto, para além das 5 reuniões que aconteceram, foi muito importante a preocupação permanente com essa, da Direção-Geral e também do trabalho de Segurança Social e Solidariedade e da parte também das atividades económicas, para se conseguir não só olhar para o fundamento do despedimento e para aquilo que estava à sua volta, mas também para tentar encontrar medidas que fossem, que tivessem menos impacto nos trabalhadores e que visassem, no fundo, soluções alternativas, quer transferências, quer recolocações. De acordo com as informações que disponho, e permitia-me que depois confirmasse, existe, portanto, cerca de uma centena de trabalhadores que poderão ter um desfecho positivo, quer para postos de trabalho nas empresas do grupo, quer para empresas independentes na região de Lisboa, quer também em Espanha, ou na manutenção no que diz respeito a Palmela, em situação logística de armazém. Este é um bom compromisso, ou seja, a preocupação da transferência e da recolocação, mas ele também traz 2 óbices, não é? Portanto, a deslocação e a recolocação implica aqui, na célula familiar dos trabalhadores, a perturbação de terem que mudar rotinas, terem que mudar, julgo, para o norte ou também para a Espanha, tendo em conta que também a família e os cônjuges trabalham em Lisboa, muitos deles, de acordo com a reunião que tive com eles, têm filhos a estudar em Lisboa e em universidades em Lisboa e, portanto, esse é um dos impactos. O outro impacto tem também a ver com a remuneração, sendo eles trabalhadores especializados, muitas dessas soluções provavelmente trazem uma diminuição na remuneração e, no fundo, também na gestão da sua rotina e da sua vida familiar. Depois, a Saint-Gobain tem referido que existem 2 empresas da região de Lisboa que estão a fazer investimento e que podem criar também elas próprias postos de trabalho. Eu perguntava quais são, qual o horizonte temporal dessa criação de novos postos e também a mesma questão em relação às remunerações. Gostava ainda de saber, porque a população de Loures, e que passarei também a representar daqui a algumas horas, uma vez que terei a tomada de posse dos órgãos, quer de Câmara, quer da Assembleia Municipal, a grande preocupação é também o destino do espaço em questão, do que diz respeito à unidade que lá está e toda a logística que está envolvida. E seria importante saber, de facto, como será esse desfecho e se estão a trabalhar ou não com o Ministério da Economia, porque sei que houve alguns avanços nesse sentido inicialmente, na possibilidade de haver uma reconversão ou de se encontrar um investidor que queira apostar naquele setor, imaginemos no vidro, mas numa área de construção, numa área de eficiência energética, ou seja, este cenário se poderá colocar para, no fundo, conseguir que as sinergias e que a instalação que ali está não se perca e que possa, por via de um novo investimento, fazer uma reconversão da unidade existente e do know-how que também existe. Nesta fase, julgo que eram as questões que gostaria, de facto, de colocar e dizer que muitas das precisões que deixaram ou equívocos que referiram têm a ver também com a informação que dispomos e do estudo que temos em relação à Saint-Gobain. Portanto, é verdade que o grupo é um grupo, felizmente, lucrativo. Portanto, é um grupo que no seu todo atingiu no primeiro semestre lucros de 1,291 milhões de euros. E, portanto, obviamente, quando os trabalhadores têm acesso a esta informação e olham para o grupo como um grupo que tem, de facto, estas margens de lucro, têm dificuldade em olhar para este desfecho e para este experimento coletivo.
sabendo que nós, de um ponto de vista financeiro, de um ponto de vista da autonomia do grupo em relação à Saint-Gobain em geral, não é bem assim, mas para os trabalhadores essa é a primeira leitura e justa leitura que fazem, havendo esta margem tão grande de lucros, como é que chegámos até aqui. E isso é pertinente, é legítimo e obviamente que iremos continuar a acompanhar toda esta situação, não deixando de enaltecer o trabalho que foi feito na DGERT e não deixando também de verificar que em termos de compensação se chegou a um valor de 100% e há preocupação com os subsídios, quer e seguros de vida e seguros de saúde, que foi importante de um ponto de vista de evolução. Não era aquilo que os trabalhadores pretendiam mais e obviamente que estão na defesa dos seus interesses, mas houve uma evolução de facto ao longo das 5 reuniões, que queremos também referir, que foi positiva nessa perspectiva, mas queríamos todos que o desfecho não fosse este. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Saint-Gobain e muito obrigado por virem à Comissão. De facto, este assunto é um assunto importante porque eu sou e tive vários anos ligados à banca empresarial e, portanto, sempre tive por hábito analisar a evolução dos números. E primeiro dar aqui uma nota, também sou oriundo de Viana do Castelo, onde nós em tempos tivemos aqui um problema dos estaleiros navais de Viana, que era a única que fazia a construção de navios a nível nacional. E estamos perante uma empresa que é importante e é estratégica para o país porque é a única empresa que fabrica vidro automóvel em Portugal e neste cluster de automóvel é importante, com certeza, haver aqui uma empresa que nestes vários componentes que são produzidos possa ter aqui uma sinergia a criar em relação à Auto Europa. E há aqui uma discrepância, porque eu vi aqui este relatório que nos foi enviado, estive a lê-lo, fala nessa questão da quebra da Auto Europa em 2020, mas a informação que nós temos é que a Auto Europa teve em 2020, apesar de ser um ano difícil, já com a pandemia, o terceiro melhor ano de sempre em termos de atividade. E, portanto, perceber aqui, e quando eu disse há bocado que gosto de analisar os números, há aqui um gráfico que nos é apresentado que ainda não vai há muitos anos, fala que em 2018 a autonomia financeira da empresa era a rondar os 52%. E já falam que em 2021, sendo que a partir de finais de 2021 é negativa. Nós ainda estamos no terceiro trimestre, setembro, 30 de setembro do ano 2021, e dizendo que a empresa entra em falência técnica. E, portanto, parece-me aqui, de alguma forma, que não sei se o interesse nacional está aqui totalmente garantido, porque, de facto, esta empresa acedeu a fundos comunitários, de facto, esta empresa acedeu a layoff, acedeu a fundos comunitários de Portugal 2020, do montante de 2,6 milhões de euros, pelo menos é a informação que nós temos. Não ouviu a minha primeira intervenção. Mas a informação que nós não temos, dialoguem. que acedeu a um montante de 1,6 milhões de fundos de Portugal 2020, acedeu a layoff durante 3 meses, despediu ao longo dos últimos anos umas centenas de trabalhadores. Esta empresa já teve 1.200 postos de trabalho. Hoje, estes 130 trabalhadores, numa empresa que é estratégica neste cluster da indústria automóvel para Portugal, e de alguma forma aqui muitos constrangimentos se põem. A deslocalização para Marrocos, que falou, e a falha do plano estratégico. Eu sei que a vossa posição é muito difícil, porque fez aquela declaração de interesse de início, que também estão em causa. E, portanto, a posição aqui, enquanto representantes da sociedade, eu sei que é muito difícil. Mas há aqui muitas mais justificações a dar, porque esta empresa, que é estratégica e que houve aqui uma privatização, isto é, a Iscovina, com acesso também a benefícios fiscais pela via de impostos deferidos, e, portanto, há aqui apoios fiscais
Quando eu quis aumentar em 50% a capacidade, nós temos aqui muitas dúvidas e gostava que nos pudesse ter esclarecido melhor de início sobre toda esta problemática que leva agora praticamente ao encerramento da empresa. E essa é que é a grande questão, é como é que se chegou até aqui, quando o próprio relatório deste estudo de viabilidade económica que nos apresentam, de uma empresa, com certeza, parte já do princípio que vai ser este ano que vai entrar em falência técnica. Não é este ano que está em falência técnica. Aliás, em 2020, a autonomia financeira era 29% da empresa. E, portanto, tinha capitais próprios positivos. Mas já está a dizer que vai. Já está a dizer que ia anunciar. E é por isso, perante este anúncio de falência técnica, que se constrói aqui um cenário de desinvestimento e de necessidade de sair a produção totalmente e a questão difícil e sensível dos recursos humanos. É preciso mais informações, nós temos que inquirir também o Governo, com certeza, e temos que ouvir também a Comissão de Trabalhadores, mas em 2019, antes de começar a pandemia, meu caro diretor, a autonomia financeira, antes de começar a pandemia, era 45% positiva, era quase 50%. E agora já estou a dizer que isto vai ser o caos e é por isso que se termina, porque não tem solvabilidade financeira, não tem forma de cumprir os seus compromissos a partir do final deste ano. Não deveria ser esse o grande motivo. Eu sei que o mercado é difícil, mas o interesse nacional também está aqui em causa e saudamos o facto desse assunto ser trazido a sede desta Comissão, não só pela questão dos trabalhadores, mas também pela importância económica que representa para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da administração da Saint-Gobain Security. A Saint-Gobain Security decidiu unilateralmente encerrar a unidade produtiva de Santa Iria da Azóia, decidiu estabelecer uma deslocalização, no fundo, para o exterior, decidiu deixar sem emprego cerca de quase uma centena e meia de trabalhadores, e esta é uma decisão que consideramos trágica para os trabalhadores e para o Concelho de Louros. Não estou à espera que os capitalistas, sejam portugueses, italianos, espanhóis, franceses, tanto faz, nem o Sr. Diretor-Geral, que representa os capitalistas, representa esses interesses, tenha propriamente critérios nacionais, humanitários, de coesão territorial, sociais e muito menos laborais. Mas, ainda assim, achamos que há mínimos. Se o objetivo de quem é proprietário, de quem detém o capital, é a acumulação do capital, é a reprodução desse capital, estranho seria que fosse de outro modo, e se é certo que essa lógica escapa às idiosincrasias pessoais e aos sentimentos subjetivos, é uma lógica do modo de produção capitalista, há, apesar de tudo, leis laborais, há um governo, pelo qual os senhores não respondem, mas que deve responder nestas situações, e há algumas regras. Do que nós conhecemos, durante anos a administração andou a invocar junto dos trabalhadores, junto da autarquia, junto do governo, das entidades públicas, um suposto plano estratégico que, afinal de contas, era um embuste, na medida em que não só não aumentou a produção, como agora se aniquila a unidade de produção e se despedem os trabalhadores da empresa. Aparentemente, pelo que se percebe, querem transformar esta fábrica num armazém, na melhor das hipóteses, dispensando profissionais que são altamente qualificados na produção de vidro automóvel, prejudicando a economia regional e nacional e, certamente, aumentando os lucros do grupo, que é aquilo que vos move. Nós desconfiamos do argumento da crise do mercado, até porque um dos maiores clientes, já foi aqui dito, a Auto Europa, terá tido em 2020 o terceiro melhor resultado sempre, o que não é irrelevante. E há também o facto, se a informação que é pública, que tivemos acesso, for verdadeira, é que a Saint-Gobain tem um volume total de faturação em Portugal que é assinalável. 180 milhões de euros, se não estou em erro, nas várias empresas e fábricas. Ou seja, invocam-se prejuízos naquela unidade, mas a Saint-Gobain tem lucros na operação em Portugal. Confirma-se isto, certo? Se isto se confirma, do nosso ponto de vista, os senhores deveriam estar legalmente impedidos de proceder a um despedimento. Nós entendemos, e já apresentamos aqui no Parlamento,
que deveria haver uma moratória ao despedimento em empresas, ou grupos, neste caso, com lucros. Se há uma operação que tem lucros em Portugal, não faz nenhum sentido estar-se a mandar 130 pessoas para o olho da rua. A multinacional de que fazem parte, a nível global da sua operação, tem lucros brutais. Se a nossa informação está correta, mais de 450 milhões de lucros durante este período já da pandemia. E nós entendemos que, se compreendemos que a lógica da produção capitalista e da defesa dos vossos interesses não atende a critérios de outra natureza que não seja a acumulação do lucro e a lógica capitalista, nós entendemos que as leis devem servir para limitar a liberdade capitalista e, portanto, para limitar a capacidade que os senhores têm de tomar essas decisões. Não deveriam poder tomar essas decisões, do nosso ponto de vista. E a verdade é que houve fundos públicos para o grupo, seja os fundos para o layoff. Atenção, o layoff, a suspensão de contrato, o layoff simplificado, foi uma medida para a manutenção do nível de emprego. Não foi, quer dizer, não era suposto as empresas receberem o layoff para a seguir despedirem os trabalhadores. Bem sei que havia o prazo dos 6 meses, nós sabemos disso tudo, das formalidades e das regras. Mas a lógica da atribuição de fundos públicos e também dos fundos que existiram para parcerias com instituições de investigação, nós entendemos que a esses fundos públicos devem estar associadas contrapartidas, que queiram fugir de algumas contrapartidas ou que, digamos, se limitem a cumprir o que a formalidade da lei vos obriga, nós compreendemos dentro dessa lógica. Agora, que não tenha havido mais exigência por parte dos poderes públicos, nós temos mais dificuldade em compreender. Porque a verdade é que as empresas não existem num vazio social. As empresas existem num contexto social, beneficiam das infraestruturas e das políticas públicas de um determinado território, mas depois agem como se esse território, essas políticas públicas, essas infraestruturas, esses apoios não trouxessem consigo algumas responsabilidades. Queria só fazer 2 perguntas, não vou prolongar muito mais, até porque não tenho tempo. A primeira é se procuraram manter estes trabalhadores no grupo, se não há necessidades de mão de obra no grupo, e por outro lado, porque apesar de tudo o produto vai continuar a ser preciso, está ali um equipamento, estão ali instalações, estão ali competências, nós achamos que as autoridades públicas deviam atuar no sentido de manter a atividade, ou então pelo menos no sentido de reconverter a atual atividade produtiva, defendendo o emprego e não desperdiçando aquelas qualificações. Queria saber se isto foi ponderado e se o Governo pôs esta hipótese, se isto foi proposto à empresa que fosse feito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, que também é Vice-Presidente desta Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também a delegação e a administração da Saint-Gobain Security Portugal. Registramos o conjunto das informações que deram na intervenção inicial, sendo que há questões neste processo que nós não podemos deixar de colocar, com o que isto significa de um profundo prejuízo para a vida destes 130 trabalhadores, com a perda de postos de trabalho, com a perda dos seus salários, com o abanar de estabilidades e de projetos de vida destes trabalhadores e das suas famílias. Ao mesmo tempo, também com tudo o que isto significa e com os prejuízos que isto traz, naturalmente, à economia regional, mas também à economia nacional. E nós não desligamos, não isolamos a Saint-Gobain Security do grupo Saint-Gobain, nem da multinacional que agrega todas as empresas espalhadas pelo mundo. Estamos a falar de um grupo e estamos a falar de uma multinacional com representação em vários países e com produção em vários países. E nós não desligamos estas dimensões. Nós, quando falamos do despedimento destes 130 trabalhadores, estamos a falar do despedimento de profissionais altamente qualificados na transformação de vidro automóvel. E estamos a falar de profissionais cujo conhecimento altamente qualificado deveria também ser valorizado na produção e que de alguma forma também não se verificou, incluindo até nesta realidade que já foi aqui também referida dos congelamentos salariais que tiveram lugar. Eu penso que também é importante nesta audição que estamos a ter fazer de alguma forma também algum, diria eu, apanhado histórico do percurso desta empresa, deste grupo e da multinacional.
numa empresa que sim, que já chegou a empregar mais de 1.200 trabalhadores, aliás, antes da privatização que foi concluída pelo governo PSD, então, de Cavaco Silva, sendo que, após a privatização, o grupo francês que assumiu esta mesma empresa obteve do Estado também a autorização para a produção no chamado forno float e recebeu, na altura, num governo do PS, 48 milhões de euros em apoios fiscais sem contrapartidas, com o propósito de construir este novo forno float e aumentar a produção, na altura, de chapas para painéis solares. Cerca de um ano depois, e não obstante em 2008 a obtenção de lucros ter sido de 1.900 milhões de euros, a empresa parou esse mesmo forno em Santaria da Azóia e suspendeu a produção. Procedeu a um plano de reestruturação, promoveu 2 períodos de layoff, despediu 85 trabalhadores e passou a utilizar as instalações exclusivamente, no fundo, para armazéns, também destruindo aqui capacidade produtiva no âmbito do setor vidreiro. Em 2013, também importa lembrar que o grupo encerrou a Saint-Gobain Solar Covilis, despedindo mais uma vez cerca de 50 trabalhadores, e procedeu a um despedimento coletivo também na Saint-Gobain Security Portugal de 50 trabalhadores. Em 2017, foi feita uma redução progressiva do quadro de pessoal, tendo sido implementado o congelamento salarial de que já aqui falamos, em 2019, 2020, 2021. E o grupo Saint-Gobain beneficiou também, no âmbito do Portugal 2020, de cerca de 1,6 milhões de fundos comunitários, naquele enquadramento que foi aqui referido na intervenção inicial que tiveram, mas não deixou de receber naturalmente esse valor. Recorreu ao layoff simplificado e, naturalmente, com o pressuposto de salvaguardar postos de trabalho e de manter a capacidade produtiva e a produção nacional, porque quando falamos da destruição de postos de trabalho, falamos da destruição também da capacidade produtiva do nosso país. Já este ano, também tanto quanto conseguimos perceber, no primeiro semestre, a Saint-Gobain tem mais de 1.000 milhões de euros de lucro. 1,298 milhões no primeiro semestre de 2021. O grupo, sabemos, não desligamos estas realidades, porque se a Saint-Gobain Security Portugal serve para distribuir lucros ao próprio grupo, naturalmente que o inverso também tem que ser considerado. Há algumas questões muito concretas, de qualquer forma, que nós gostaríamos de colocar, e desde logo em sucessivas reestruturações e em dinheiro que foi recebido pelo grupo por parte do Estado português, também para, tanto quanto sabemos, haver modernização de um ponto de vista das unidades industriais, fabris. No fundo, em que é que isto se traduz? Falou aqui de outras empresas do próprio setor que concorrem neste momento com a Saint-Gobain Security, mas também, reiterando o que já foi dito, a principal cliente, a Auto Europa, diz que 2020 foi o terceiro melhor ano desde que labora em Portugal, e isto, naturalmente, que não casa com no fundo, com este fundamento que aqui trouxeram para o despedimento coletivo. Mesmo para terminar, os anos negativos que alegam não podem esconder os anos de lucros que estão para trás da empresa. E, tanto quanto sabemos, são os detentores da licença para produzir vidro plano em Portugal. São detentores dessa licença. Eu não sei se são os únicos, pedia que confirmassem, mas de alguma forma, sendo esta a realidade, pedia que dissessem o que é que pretendem fazer também com este exclusivo de produção que o Estado português cedeu. Porque o que nos parece muito sinceramente neste cenário, mesmo para terminar, é que isto é um caminho de maximização de lucros. Nada mais, e isso é naturalmente uma opção que da parte do PCP nós não acompanhamos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que o representante do CDS não está online e, portanto, terminamos aqui a parte de intervenção dos partidos. Passamos agora para a resposta conjunta. A palavra à administração de Saint-Gobain terá 20 minutos, enfim, com um pequeno ajuste que também demos aos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Boa tarde. Eu
eu vou voltar a ler o documento que trago, ou vou continuar a ler, porque eu acho que responde a grande parte das questões que foram colocadas. De qualquer maneira, e antes de passar, digamos, a esclarecer, porque há aqui, concretamente ao Bloco de Esquerda, ao PS, ao PSD, há aqui no meu texto ainda respostas que eu creio que vão ser respondidas, e depois, se não for suficiente, estou aberto a responder. De qualquer maneira, acho que estamos a enverdar numa mistura de argumentos de várias empresas do Grupo Saint-Gobain, as quais não estão diretamente ligadas a este processo, nem são alvo de nenhuma ameaça ou seja do que for. A questão primordial e de que eu estou mandatado para falar é a Saint-Gobain Security, e por essa, como é evidente, respondo. Antes de voltar, queria só responder a uma questão que a senhora deputada do PS me colocou logo no início. O que é que falhou neste business plan? Falhou o mercado, senhora deputada. E contra temas estruturais de mercado, a Saint-Gobain Security Portugal, enquanto empresa, não consegue, ou seja, nas variáveis que nós conseguimos interferimos e viemos a fazer esforços no sentido de aproximar os nossos custos à realidade do mercado, questões estruturais e questões de crise de mercado e um mercado onde a Saint-Gobain Security Portugal atua, é difícil porque não depende de nós. Outro ponto que me parece importante e que eu referi no início e nas duas primeiras questões que quis abordar e para esclarecer, é importante perceber que a Saint-Gobain Security Portugal não fabrica vidro automóvel nem vidro em chapa, transforma vidro para a indústria automóvel. E é importante também perceber que a Auto Europa, embora tenha tido o seu melhor terceiro ano com o arranque do T-Rock, todo o vidro processado e montado e fornecido à Auto Europa não é fabricado em Portugal, porque não somos competitivos para chegar aos preços que nos são impostos pela Volkswagen Auto Europa. Em 2015, quando concorremos ao veículo T-Rock, fomos obrigados a importar vidro de outras fábricas do grupo para conseguirmos fornecer à Auto Europa sem perdermos, como é evidente, dinheiro. Bom, dito isto, e chegados aqui, eu vou ler o resto do documento porque me parece que responde a grande parte das questões e depois podemos inclusive deixar para mais alguma questão que surja no final. Pronto. Ainda assim, e foi aqui que eu fiquei, em 2019 foram desenvolvidos esforços entre a administração da Saint-Gobain Security Portugal, o Grupo Saint-Gobain e com a colaboração dos trabalhadores para alocar à fábrica de Santeiria um novo produto direcionado a um novo mercado, a um mercado diferente do mercado da Auto Europa, que é um mercado de vidro de reposição. E porquê? Porque este tipo de mercado tem uma rentabilidade melhor e uma melhor margem junto dos clientes finais, o que poderia ajudar a empresa a recuperar os seus resultados negativos. Porém, a pandemia, a quebra no setor automóvel, o investimento nesta nova área de produção deixou de ser rentável e viável a vir a concretizar-se, pois iria agravar a questão da situação da empresa. A pandemia, para que fique claro e para que não restem dúvidas, não foi a causa direta do encerramento da atividade produtiva da empresa, mas veio de facto a agravar a frágil situação económica, pois complicou a crise que vivemos hoje no setor automóvel, não só em Portugal, mas a nível mundial, uma vez que contribuiu para a retração deste mercado. As senhoras deputadas e os seus deputados assistem todos os dias, como eu, a que a Auto Europa está constantemente a parar a produção por motivos de falta de componentes e baixa de mercado. Bem,
No caso da Saint-Gobain, e respondendo ao Sr. Deputado do PSD, confirmo-lhe que é verdade aquilo que disse nos meus 2 primeiros parágrafos. A Securite Portugal, a Saint-Gobain Securite Portugal, nunca recebeu qualquer incentivo, nem fundos públicos, para a sua atividade produtiva. A única ajuda que tivemos, nem para qualquer investimento, a única ajuda que tivemos foi em 2020, de forma direta, recorrendo ao processo de layoff, que já foi aqui falado, em que recebemos cerca de 70% de ajuda ao pagamento dos salários, e ainda assim, para não prejudicar os trabalhadores, a empresa decidiu comparticipar com os 30% restantes para se manter exatamente as mesmas regalias. Estando a empresa integrada num grupo, portanto, para financiar a Saint-Gobain Securite Portugal, e isto é importante para a senhora deputada do PCP, quando diz que a empresa tem que ser um todo e não tem que ser a Saint-Gobain Securite. A Saint-Gobain Securite, as restantes empresas do grupo podem vir a ser afetadas por esta ajuda e por esta, digamos, subvenção que a Saint-Gobain, enquanto grupo, vai tapando os prejuízos estruturais e elevados a este tipo de mercado perante outras empresas do grupo, os tais 181 milhões de euros que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fala, que efetivamente são verdade, são 11 empresas em Portugal e faturamos 111 milhões de euros. Portanto, o que é que acontece? Ao sermos financiados pelo Grupo Saint-Gobain, numa empresa em que apresenta, efetivamente, nos últimos 3 anos, prejuízos, como já vos comentei, de 8,5 milhões de euros e de 3,1 milhões de euros este ano acumulados, e face ao estudo económico que prevê que não há, digamos, a curto prazo, uma mudança relativamente visível no mercado automóvel, quer dizer que a empresa continuará numa situação e chegará a não ter fundos próprios para digamos, sobreviver. Portanto, nós aqui não estamos a falar de uma insolvência nem de uma falência da empresa. Estamos a falar de uma situação de previsão, dados as situações, o que é inviável, e o Grupo Saint-Gobain, como é evidente, não pode, nem deve continuar a depositar ou a tapar, digamos, prejuízos enormes de uma empresa que não é rentável e que não depende de si ser rentável, porque, mais uma vez, é um problema estrutural. Portanto, é preferível tomarmos este tipo de ação nesta empresa e continuarmos o investimento, que é uma realidade no país, em outras empresas que têm, digamos, que estão com mercados saudáveis e em crescimento. Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, algumas das pessoas e entidades têm argumentado que o Grupo Saint-Gobain anunciou em agosto que obteve um lucro nas suas operações globais de 1,298 milhões de euros no primeiro semestre. Portanto, isto é para responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É verdade. De qualquer maneira, portanto, põe-se a questão porque é que não seriam estes lucros suficientes para garantir a viabilidade da Saint-Gobain Securite Portugal. E a minha resposta, e na continuação a responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é importante notar que o Grupo Saint-Gobain atua em diversas áreas de negócio e a nível mundial. Okay? Portanto, é um grupo que aposta em setores com potencial e empresas rentáveis e procura gerir, como todos os grupos e como todas as empresas, e todos temos a obrigação de o fazer, de gerir bem os seus ativos. Mas, e isto eu gostaria de sublinhar, mas é também verdade que para empresas que pontualmente não são rentáveis, recuperem, o Grupo Saint-Gobain ajuda essas empresas a tentarem ser viáveis num curto, médio espaço de tempo. E foi no fundo o que nos aconteceu na Saint-Gobain Securite Portugal. Portanto, a Saint-Gobain decide, e o grupo decide,
suportar, digamos, os prejuízos dos últimos 3 anos, que estamos a falar de mais de 10 milhões de euros, com este ano incluído, mas num setor em que tem um futuro completamente incerto. A área do vidro automóvel, como já expliquei, é uma área crítica em todo o mundo, devido à retração que estamos a assistir, em consequência da pandemia e também, não é só a pandemia, a alteração de hábitos de consumo. O paradigma da mobilidade está a mudar e vai mudar no curto prazo. E não se prevê que este mercado recupere e volte a ter, digamos, os anos os anos de alegria que teve aqui há uns anos atrás. E isto é um bocadinho para responder também à senhora deputada do PCP, quando diz que a empresa em anos anteriores deu lucros. Deu lucros, claro que sim, mas noutras situações de mercado, senhora deputada, porque não estamos a falar nas mesmas situações. Por isso é que eu lhe dizia há bocado que quando assistimos aos grupos multinacionais, que também são grupos bastante poderosos de fabricantes de automóveis, a baixar drasticamente os seus preços e nós a não conseguirmos com digamos, melhorias de produtividade anuais suficientes para os fornecer, temos que entender que não podemos viver a vida toda, nem podemos exigir ao Grupo Saint-Gobain que continue a meter dinheiro e a queimar notas para subsistir uma empresa. A área do vidro automóvel, portanto, como já vos disse, sem os prejuízos com estes prejuízos de exploração da SSGP sendo crónicos e irrecuperáveis, encerrar a produção em Portugal é e foi a melhor forma de proteger centenas de trabalhadores de outras atividades do grupo em Portugal que continuamos a investir. E dou-lhe alguns exemplos. Na Maia, a construção de raiz de uma nova fábrica da Saint-Gobain Abrasivos, com 9 mil metros quadrados, com 5,3 milhões de euros investidos. Na Glass Solutions, em Portugal, 1,35 milhões de euros investidos. Portanto, neste quadro, queria deixar bem claro, mais uma vez, que o encerramento da unidade industrial da Saint-Gobain Securite Portugal, e eu sublinho Securite, que é para, digamos, separarmos do grupo, é uma unidade que este encerramento está única e exclusivamente relacionado à sua falta de rentabilidade. Todos os indicadores financeiros da empresa são negativos. As senhoras deputadas e os senhores deputados poderão verificar no estudo económico que sustentou tecnicamente a decisão do encerramento. Não é de forma leviana, como é evidente, que se faz uma decisão destas e a Saint-Gobain e a Saint-Gobain Securite Portugal, para tomarem esta difícil decisão, ponderaram muito e analisaram muito bem a situação. Face às restantes empresas do grupo, suas concorrentes, a Saint-Gobain Securite Portugal, também como informação, não é competitiva neste mercado e só para termos uma ideia, numa análise comparativa de custos dentro do grupo, a Saint-Gobain Securite Portugal tem custos superiores a 30% face à melhor fábrica do grupo na mesma atividade. Por isto chegamos a esta difícil mas inevitável solução e situação de encerramento da atividade, ficando apenas portanto, na região de Palmela, um armazém que vai fornecer o vidro que já era importado desde 2017 à Auto Europa. Quando foi tomada a decisão de cessar a atividade, há aqui um ponto que eu gostaria de esclarecer. Foi tomada a decisão de imediatamente, portanto, cessarmos também a produção e é muito fácil, de explicar o porquê, e foi, digamos, acordado pela Comissão de Trabalhadores e explicado à Comissão de Trabalhadores. Primeiro, estamos a falar de produtos sensíveis, estamos a falar de vidro e estamos a falar de situações de natural instabilidade, porque isto, como é evidente, é um choque para todas as pessoas e é um choque para todos os trabalhadores
e é um choque para todas as pessoas. Daí participamos dessa decisão à Comissão de Trabalhadores, que a aceitou, portanto foi de comum acordo que se fez esta cessação de atividade imediata, porque também, e é verdade, francamente, a empresa não tinha grandes encomendas para continuar a laborar. Okay? Portanto, para evitar qualquer tipo de acidente e qualquer tipo de dano mais grave, consideramos fechar a unidade fabril a partir do dia 24 de agosto, quando comunicamos o encerramento. A partir desse momento, a nossa principal preocupação, e eu também gostava de falar sobre isto, porque acho que se fez um grande e um bom trabalho neste sentido, foi conseguir assegurar, primeiro, Sr. Deputado do PS, que é uma resposta à questão que me colocou, a primeira preocupação da Saint-Gobain Security Portugal foi, primeiro, arranjar alternativas de trabalho e depois, face, digamos, à irreversibilidade da decisão, tentar encontrarmos as melhores compensações possíveis aos trabalhadores por uma questão de justiça e de responsabilidade social do Grupo Saint-Gobain. Sei, e sabemos todos, que dinheiro nenhum paga, digamos, um posto de trabalho, mas quando é possível manter esse posto, mas quando não é possível manter esse posto de trabalho, é fundamental garantir a melhor compensação possível aos seus trabalhadores, a quem o perde, para minimizar os impactos negativos desta situação. Assim, a Saint-Gobain assegurou uma compensação financeira 100% acima do valor da indemnização legal, isto é, o dobro daquilo que é exigido legalmente em Portugal quando se faz um despedimento coletivo. A empresa vai também suportar o seguro de saúde, vida e acidentes pessoais dos trabalhadores até ao final do ano 2022 e vai pôr à disposição de todos os trabalhadores, sem exceção, uma empresa de outplacement durante 6 meses para a ajuda destas recolocações. Este apoio à recolocação de trabalhadores é uma empresa especializada, tendo sido já, de todas as formas, apresentado durante o período de negociações, durante as 5 reuniões que mantivemos com a Comissão de Trabalhadores, com os sindicatos e com o representante da DGERT, foram apresentadas uma centena de postos de trabalho disponíveis para os nossos colaboradores. Estão em cima da mesa 36 postos de trabalho na empresa, portanto, em empresas do Grupo Saint-Gobain em Portugal, 51 postos de trabalho em empresas na região de Loures e Lisboa, o que responde um bocadinho à Sra. Deputada do PS à questão das mobilidades e das vidas das pessoas, e 10 postos de trabalho em empresas do Grupo Saint-Gobain em Espanha. Portanto, em total estamos a falar de 97 postos de trabalho e, para além disto, demos acesso portanto, está acordado durante o período de negociações, portanto, que fechou na 5ª reunião, vamos, digamos, recolocar 6 pessoas, 6 colaboradores no armazém de Palmela, que vão ser deslocados de Santaria para Palmela. Foram também consideradas, que ainda não falamos aqui hoje, foram também consideradas indemnizações por falta de aviso prévio para a rescisão de contratos das empresas subcontratadas, que também nos preocupam, tendo sido já concluídas essas negociações, com acordo escrito e assinado com todas as empresas fornecedoras. Estamos seguros disso, compensações justas e equilibradas, e temos pena, e agora um bocadinho também outra vez para a Sra. Deputada do PS, temos pena que durante o processo de negociação não tenha sido conseguida, durante as primeiras 4 reuniões, uma melhor e mais participada negociação com os sindicatos e representantes dos trabalhadores. Portanto, houve ali digamos, uma falta de abertura à negociação que eu acho que prejudicou todo este processo. Gostaria, para terminar,
gostaria, para terminar, e respondendo mais uma vez à Sra. Deputada do PCP e ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e também ao Sr. Presidente, não estão em causa qualquer risco ou desta situação alastrar-se às outras empresas do grupo em Portugal. Portanto, isso tem que ficar claro. Isto é um ponto fulcral nesta questão. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fala das 11 empresas com os 181 milhões de euros e os investimentos vão continuar a ser feitos. A Saint-Gobain quer continuar em Portugal e quer continuar a investir em Portugal. Tem, sim, que tomar este tipo de decisões em empresas que lhe tragam problemas e que possam, inclusive, afetar os outros negócios. Estamos a proceder o encerramento de uma unidade importante, como é evidente, a produção da Saint-Gobain Security de Portugal, precisamente para evitar esta contaminação a outras empresas e que em Portugal atuam em diferentes setores, em diferentes mercados e são competitivas nos seus locais de intervenção. Portanto, posto isto, senhoras deputadas e senhores deputados, eu acabei por ganhar 4 minutos na minha exposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade ao Sr. Presidente para estar aqui e estou aberto a esclarecer qualquer outra dúvida que achem ou que entendam necessário. Muito obrigado. Com esta resposta conjunta por parte da Administração da Saint-Gobain, atingimos o final desta reunião. O Sr. Deputado não sabe pela palavra. Sim. Se a empresa se poderia deixar a intervenção ou partilhar connosco a intervenção. Muito bem. Sim, o texto. Muito bem. Depois tem o cronograma e... se nos fizer chegar por e-mail, nós distribuiremos pelos senhores deputados. Com certeza. É uma boa sugestão, agradecemos. É importante, depois para as próximas audições, ficarmos com esse histórico. Muito obrigado, mas como dizia então, após este esclarecimento, damos por encerrada esta nossa sessão. Agradeço a presença e as respostas por parte da Administração da Saint-Gobain Security Portugal Vidro Automóvel S.A. e despedimos até amanhã. Muito obrigado.